23 anos, autor de um golaço ontem. Vamos falar de Bitelo depois da vinheta. Por quê? Porque ontem a gente já trouxe um vídeo aqui dizendo que o jogador está insatisfeito e que Douglas Costa estaria fazendo a cabeça dele para que ele troque de empresário, para que ele saia de Marcelo Caran e vá para o empresário de Douglas Costa. Bitelo também quer um aumento salarial, uma valorização. E aqui, além da gente falar sobre isso um pouquinho mais, a gente já falou ontem mais específico, a gente fala da preocupação do Grêmio. A torcida do Grêmio já começa a se preocupar a partir de julho. Exato. Bitelo tem muitas sondagens. Bitelo deve receber propostas altas agora na próxima janela. Faltam 2 meses. E o Grêmio, de fato, deve perder Bitelo para a Europa. Ele é jogador com números de Europa e ele vai ser jogador de Europa em julho. Então, o Grêmio já começa a se preparar para perder Bitelo daqui a 2 meses. E é sobre isso que a gente fala agora. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. O Grêmio vai aumentar o salário de Bitelo para perder ele daqui a 2 meses? Como é que fica essa situação? A gente fala sobre isso depois da vinheta. Bom, gente, um dos grandes nomes do Grêmio na Série B e um dos grandes nomes do Grêmio na atual temporada. Bitelo inicia o ano até mesmo com dúvida de ser titular. Ele entrou em campo e mostrou que seria titular. Ontem, ele fez mais um golaço de fora da área. Aos 23 anos, o jogador cria da base do Grêmio, tem um salário na casa de 100 mil e pouquinho. Ele quer aumento. Ele acha que não é justo ele ganhar menos que, por exemplo, o Lucas Silva, que é o reserva. O Grêmio, porém, trabalha para não autovalorizar um jogador que agora que está se firmando. Porém, o Grêmio sabe também que Bitelo está recebendo muitas sondagens da Europa. E quando eu digo Europa, é elite. Inglaterra, Espanha e Itália. Essas 3 grandes ligas, as maiores ligas do mundo hoje, estão de olho em Bitelo, 23 anos. Para quem não sabe ou para quem não lembra, PP, quando saiu do Grêmio, saiu com 24, no valor de 15 milhões de euros. E aqui a gente começa a falar de valores. O Grêmio não negocia Bitelo e não começa a conversar para negociar Bitelo por menos de 10 milhões de euros. O Grêmio entende que Bitelo vale no mínimo 15 milhões de euros. Daqui a 2 meses, o Grêmio já terá jogado 10 partidas ou 12 partidas do Campeonato Brasileiro. E aí a gente já vai ter uma ideia se o Grêmio vai estar brigando pelo título, se o Grêmio vai estar brigando por Libertadores ou se o Grêmio vai estar em meio de tabela. O porquê que eu digo isso? Porque onde o Grêmio estiver, vai condicionar o valor que Bitelo vai sair. Por quê? Sim, Bitelo vai sair no meio do ano. Ou não. O Grêmio talvez tente vender Bitelo para entregá-lo no final da temporada, que já seria um bom acréscimo, entregar ele no final do ano, em dezembro. Porém, é difícil, porque a janela do meio do ano, na Europa, é a janela mais forte, é a janela forte europeia, e os times não vão querer receber Bitelo no meio da temporada, por exemplo, em dezembro, na temporada da Europa. A tendência é que Bitelo seja vendido em julho, a janela abre no dia 1º de julho, e ele siga sua carreira na Europa. Então quer dizer que ele tem um pouco mais de 2 meses ainda vestindo a camisa do Grêmio. Este é um problema sério. Bitelo ontem jogou mal o primeiro tempo e no segundo tempo, junto com Vina, comandou a vitória do Grêmio. Bitelo, ele é o grande jogador. Se você for para estatística, para número, para zona de convenção, para dados de Bitelo, você vai ficar completamente impressionado. Ele aparece
em todos os locais do campo. Na lateral, na zaga, no meio, no ataque, na ponta, na extrema. Ele é um motorzinho. Ele tem números de Europa. Ele é jogador nível Europa. O Grêmio não trabalha com uma proposta menor que 15 milhões de euros. Inclusive, falando com algumas pessoas do bastidor, o Grêmio espera receber 20 milhões de euros pelo Bitelo, que seria maravilhoso. Porém, agora a gente tem essa dúvida. Marcelo Caram ou o empresário de Douglas Costa será o empresário dele? Por quê? Porque ele não pode ter dois empresários, porque aí pode complicar a saída dele para a Europa. Ele não pode ter dois empresários. A gente já explicou melhor isso no vídeo que a gente trouxe ontem. Ele vai estar no card aqui, dá uma olhadinha para você entender melhor. Então o Grêmio está preocupado com essa situação, sim, dele querer sair do Marcelo Caram para ir para o empresário do Douglas Costa. Isso pode complicar. Bitelo também quer um aumento salarial, mas o que adianta você dar um aumento salarial para ele se ele tem contrato vigente e se você vai negociar ele em julho? Isso não bate também, e o Grêmio está debatendo isso internamente. O fato é que a torcida do Grêmio está preocupada porque Bitelo deve sair no meio do ano. Eu, como torcedor e como aqui pessoa que traz a informação para você, estou muito preocupado, porque não existe ninguém no mercado brasileiro que faz hoje o que o Bitelo faz. Anotem isso. Não existe ninguém hoje no futebol brasileiro jogando o que o Bitelo está jogando. Ninguém no futebol brasileiro está jogando o que o Bitelo está jogando. O Grêmio não tem ninguém no elenco para fazer o que o Bitelo está fazendo. O Bitelo pode sair, o Natan pode se tornar o titular? Pode. Mas ele não vai fazer 1/3 do que o Bitelo está jogando. O Bitelo joga demais. Ele vai ajudar os cofres do Grêmio? Vai. Mas ele também vai prejudicar o restante da temporada depois que ele sair. Quem o Grêmio vai colocar ali? Não faço a mínima ideia. O fato é que a gente pode estar vendo aí Bitelo os últimos 2 meses com a camisa do Grêmio. Aos 23 anos, o jogador deve ser a maior venda dos últimos anos do Imortal Tricolor. Depois de Arthur, tivemos PP, tivemos Everton Cebolinha, tivemos outros grandes nomes, mas todos na casa de 14, 15, 12 milhões de euros. Arthur saiu por 40, 35. Bitelo pode sair por 20. Depois de Arthur, ele será a maior venda do Grêmio. Não é à toa. Ele tem números de Europa, ele é jogador europeu, jogando em solo brasileiro. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço, valeu! Fui!